Em 4 anos e meio, eu mudei de cidade, de profissão, de realidade financeira, me casei. Tudo isso em 4 anos e meio. Pega um café lá pra você também. Pega um café e senta, não fica aqui com pressa, entendeu? Se não tá com tempo de ouvir, depois você volta, a gente tem essa conversa. Eu falei que existe um lugar no Senhor onde a gente vê uma aceleração um pouco maior nas coisas. E de fato existe esse lugar. É o lugar da entrega total. Sabe o lugar que você chega aonde nada mais importa? Vou te dar um exemplo. Eu comecei a caminhar com o Senhor em 2021. Só que no final de 2021, em dezembro. Então eu não conto 2021. Eu conto 22 todo, 23 todo, 24 todo, 25 todo e 26 em curso. Então nós estamos falando aí de 4 anos e meio. Em 4 anos e meio eu mudei de cidade, de profissão, de realidade financeira, me casei. Tudo isso em 4 anos e meio. E aí, Juliana, essa aceleração se deu pelo quê? Eu pensando, né? Eu acredito que isso aconteceu por uma coisa. Quando eu decidi... Pega um café lá pra você também. Pega um café e senta, não fica aqui com pressa, entendeu? Se não tá com tempo de ouvir, depois você volta, a gente tem essa conversa. Mas sugiro que você pegue um cafezinho pra gente poder conversar sobre isso. Todas vocês sabem que eu venho da bruxaria, que eu venho do candomblé e o Senhor me resgatou. Mas o Senhor não me resgatou porque, eu vivi uma vida ruim, desgraçada, uma vida... Eu não tenho testemunho triste nesse sentido para falar. Ele me chamou, eu ouvi e aceitei. Ele me escolheu, não foi eu que escolhi, tá? Bom, quando eu comecei a caminhar com ele, em 2022 ele me mudou de cidade a primeira vez. Ele me mudou de cidade e nessa cidade ele começou a tratar o meu caráter. Logo que a gente... E eu não vou dizer que é um passo a passo, né? Mas observa bem o que aconteceu e aí você observa a sua vida para você poder talvez tirar Talvez, não sei se faz sentido, mas presta atenção. Logo que eu o conheci e aceitei caminhar com ele, né? Ele me levou para a primeira cidade. E ali nessa cidade, ele começou a tratar o meu caráter, meu ego, de forma muito profunda mesmo, muito profunda. Para você ter noção, eu larguei todas as empresas que eu tinha, que eram as empresas que eu fazia o social media para essas empresas. Era casa noturna, boate, enfim. E aí eu fiquei com o social media de uma médica, que é a médica que eu indico até hoje. Quando as mulheres precisam de reposição hormonal, eu indico essa médica até hoje. Até hoje, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Ali nessa cidade, ele me ensinou a ser gente. Ele começou a tratar o meu caráter. Ele começou a limpar mentira de mau costume, caráter. Começou a limpar o meu corpo de físico, porque eu parei de beber, parei de fumar, parei de comer porcaria. Então, nessa cidade, eu comecei a aprender tudo isso. E aí, o que eu aprendi com isso, né? Quando eu tava nesse lugar, eu passava muita dificuldade financeira. Mas era dificuldade financeira não de não ter as coisas, era dificuldade financeira de não ter dinheiro, de não ter liberdade pra comprar o que quer, fazer o que quer, não saber como vai pagar as contas, só ter o dinheiro do aluguel, por exemplo, e não saber como vai comer, e Deus vai prover, desse jeito, tá? Eu tive que aprender a confiar. Eu sugiro que você assista o meu testemunho. Essa história do ego e do caráter é muito legal. É uma história muito legal, porque aqui fica, muito grande. Mas ele, de fato, me ensinou a ser gente mesmo, entendeu? Eu vou procurar ser bem objetiva com você. A gente falar o seguinte. O lugar do resultado é o lugar da entrega total. É o lugar de perder para Deus rápido. É o lugar do... Deus deu uma ordem, ainda que ali, naquele movimento de entender, e muitas vezes de dor mesmo pela ordem que foi dada, eu vou cumprir e ponto. O lugar
O lugar do resultado em Deus é aonde a vontade dele vem primeiro que a nossa. E aí, quando você tá no lugar em Deus, você não tem mais pra onde voltar. Presta atenção. Quando ele me chamou, eu queimei todas as pontes. Eu destruí toda a aparelhagem. Tudo que eu tinha pra voltar. Acabou tudo. E de fato, eu comecei a aprender e entender o que era caminhar com o Senhor e quem eu estava me tornando, quem sou eu nele. Eu comecei a ver as minhas transformações primeiro em mim, primeiro em quem eu estava me tornando. E aí, quem ele estava me tornando me fazia muito bem. E eu não queria mais ficar longe dele. Eu não queria mais ter outra vida que não fosse com ele. Ainda que a minha carne quisesse, sabe? Porque a carne não se converte nunca, tá? Mas eu tomei uma decisão. E a partir da decisão que eu tomei, eu comecei a seguir em frente a partir da decisão que eu tomei. E é algo muito, muito, muito incrível isso, porque quando a gente decide, nada mais importa. E eu sabia o que eu queria, eu sabia para onde eu estava indo, então qualquer coisa diferente disso eu não aceitava. É muito forte isso. Eu acho que o mais importante assim de tudo, é você observar o tipo de pessoa que você é. Porque a primeira transformação precisa acontecer em você. Antes de qualquer coisa, mergulhe fundo no seu processo de transformação. Para de fato você ser uma pessoa que presta, entendeu? Não existe resultado em Deus se você primeiro não prestar um pouco mais do que ontem, entende? Tudo é um processo, mas de fato para ter uma aceleração, você precisa ir prestando cada vez mais. E eu te falo isso pela minha vida. Hoje eu presto bem mais do que antes. Meu caráter é melhor hoje, entendeu? E aí quando você chega num ponto que ele conseguiu lapidar bastante você, transformar bastante você, em volta as coisas começam a se transformar. Primeiro olha pra você, cuida de você, transforme você. Antes de fazer qualquer coisa externa, comece uma obra interna. Bom dia, amo vocês.